Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal para violinistas e o nosso assunto de hoje são os 6 problemas sonoros mais comuns dos iniciantes de violino. São problemas de condução de arco. A técnica de mão direita, a técnica de arco, é extremamente refinada e demora um tempinho até que a gente consiga adquirir uma coordenação motora fina para obter uma boa qualidade sonora no violino. E até que o iniciante adquira e desenvolva essa habilidade motora, é muito provável que ele cometa alguns dos erros a seguir. O primeiro deles é um som flautado. O que é um som flautado? É um som com pouca pressão, em que o arco é conduzido de uma maneira bem superficial sobre a corda. E esse som flautado pode ser associado a um arco muito perto do espelho, ou ele pode ficar muito perto do cavalete e ficar com esse som mais metálico. E isso ocorre porque quando a gente está tocando perto do cavalete, a gente precisa de mais pressão. Então, de maneira geral, o som fica um pouco pior quando a pessoa que já tem um som mais flautado tenta executar perto do cavalete. Fica mais metálico, fica ainda mais superficial o arco sobre a corda. E qual que é a solução para este problema? Colocar um pouco mais de pressão sobre a corda e buscar um ponto de contato mais central. E um segundo problema sonoro muito comum de iniciantes de violino é o contrário desse primeiro que a gente viu. É um som muito apertado, um som com excesso de pressão. A gente precisa lembrar que o arco é muito leve, são poucas gramas. E às vezes quando a pessoa tenta tirar som com muita força do instrumento, é muito comum ter esse tipo de som mais arranhado. Som mais arranhado. Um som mais ruidoso. Um som mais ruidoso. É muito comum pessoas que seguram com muita pressão o arco, muita força, com medo do arco cair, ter esse tipo de som, justamente por causa do excesso de tensão na mão direita. E aí acaba refletindo no som também um pouco mais ruidoso. E isso tende a piorar quando a pessoa conduz o arco sobre o espelho, porque é uma região mais mole da corda, então aqui é muito mais provável de sair ruído. Então, se você ouve de vez em quando um som mais arranhado do seu instrumento, provavelmente você está exercendo muita pressão, e a solução para isso é você relaxar um pouco mais a mão e retirar um pouco de pressão sobre a corda. Tentar conduzir o arco de uma maneira um pouco mais leve. E aqui vale sempre essa questão do ponto de contato central. Nem muito perto do espelho, nem muito perto do cavalete. Sobretudo para iniciantes, esse é o melhor ponto de contato para a gente trabalhar, o ponto central. E um terceiro problema sonoro muito comum de iniciantes de violino é o som embolado, que pode ser provocado tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda. Em relação à mão direita, é aquele aluno que não consegue controlar muito bem os planos de corda, e aí ele acaba encostando nas cordas adjacentes. Em relação à mão esquerda, o som embolado acontece quando o aluno não sincroniza muito bem as duas mãos. Então, geralmente, a mão esquerda fica um pouco atrasada em relação à mão direita. Porque quando a gente vai tocar violino, a gente sempre precisa estar com o dedo pressionado na nota que a gente quer tocar antes do arco começar a ser conduzido. Quando a gente tenta colocar as duas coisas ao mesmo tempo, mudar o arco junto com a pressão do dedo, ou então se a gente coloca o dedo da mão esquerda depois de que mudou a direção de arco, aí a gente ouve uma nota a mais, provocando esse sonzinho mais embolado. Quando o aluno não sincroniza muito bem as duas mãos. Então, geralmente, a mão esquerda fica um pouco atrasada em relação à mão direita. Porque quando a gente vai tocar violino, a gente sempre precisa estar com o dedo pressionado na nota que a gente quer tocar antes do arco
começar a ser conduzido. Essas pequenas notinhas, trá, 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 são muito comuns e elas ocorrem quando a gente muda a direção de arco antes de mudar de corda, no caso de uma troca de corda. Então o arco está indo para baixo, eu vou mudar o arco para cima e vou para a corda Mi. Em vez de eu ir para a corda Mi primeiro e depois andar com o arco para cima, geralmente eu mudo a direção de arco e aí acabo indo para a corda Mi e aí provoca essa notinha, trá. Essas pequenas notinhas, trá, 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 são muito comuns e elas ocorrem quando a gente muda a direção de arco antes de mudar de corda, no caso de uma troca de corda. Então o arco está indo para baixo, eu vou mudar o arco para cima e vou para a corda Mi. Em vez de eu ir para a corda Mi primeiro e depois andar com o arco para cima, geralmente eu mudo a direção de arco e aí acabo indo para a corda Mi e aí provoca essa notinha, trá. Um resto de corda lá que sobrou. Ou então quando eu também coloco ou retiro os dedos tarde demais, depois que eu já mudei a direção de arco, e aí provoca também esse trá, trá, esse som embolado. Então agora vamos para os remédios, as soluções para esse problema. Em relação àqueles trá, 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 é interessante você estudar parando entre as notas, para o seu corpo entender quais movimentos ele deve fazer antes de andar com o arco. Então, por exemplo, utilizando brilha, brilha, estrelinha de modelo, a gente tocaria. Agora eu vou precisar mudar para a corda Mi. Então muda para a corda Mi. Vou precisar colocar o Fá, primeiro dedo. Então coloca o Fá, tira o Fá, mudou, mudou. Então você mostrar para sua mão, para o seu corpo que a mão esquerda vem primeiro é muito bom para ele entender que a mão esquerda vem primeiro e evitar esse trá-trá. Então você mostrar para sua mão, para o seu corpo que a mão esquerda vem primeiro é muito bom para ele entender que a mão esquerda vem primeiro e evitar esse trá-trá. E conforme você vai avançando nesse estudo, você vai diminuindo essas pausas até retirar elas completamente e você conseguir tocar sem nenhum problema, sem nenhum trá-trá no meio do caminho. E em relação a esbarrar em outras cordas, é muito interessante você estudar na frente do espelho, sobretudo com esse tipo de ângulo, igual vocês estão me vendo aí, para você garantir que o seu arco está sendo conduzido de uma maneira retinha e não variando nesse sentido, no sentido vertical, que é o que provoca o esbarrão em outras cordas. Mas se você não tiver um bom espelho à sua disposição que te permita ver a condução de arco com seu braço inteiro, desenhando uma linha reta sobre a corda, com o arco direitinho, você pode também simplesmente focar o seu olhar na crina e na baqueta e ver se ela está desenhando essa linha reta, se não está havendo nenhuma variação nesse sentido aqui. A gente às vezes tende a focar nossa atenção muito na mão esquerda quando a gente toca violino, ficando preocupado aqui com o lugar de que vai cair os dedos, com as marquinhas, mas é muito importante a gente observar a mão direita também. Então fica a dica, se o seu som não tá legal, tente tirar um pouco o seu olhar, o seu foco da mão esquerda e olhe mais para o seu arco. Então fica a dica, se o seu som não tá legal, tente tirar um pouco o seu olhar, o seu foco da mão esquerda e olhe mais para o seu arco. Um outro problema super comum e que está associado aí à mesma solução do problema anterior, ou seja, de focar o olhar no arco, é em relação à variação do ponto de contato, que provoca esse som inconstante. Para
uma boa produção sonora no violino, é muito importante que a gente conduza o arco sobre o mesmo ponto de contato. É lógico que durante a performance de uma música grande, que tenha variações de timbres e tudo mais, a gente vai trabalhar outros pontos de contato a depender do caráter da música, da dinâmica e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de iniciantes. Então, no trabalho com iniciantes, a gente tenta focar o arco em um único ponto de contato, que, desde o início do vídeo, eu tenho recomendado a vocês, é o ponto de contato central. E como eu também já mencionei lá no início do vídeo, tocar violino requer uma coordenação motora fina, que vai trabalhar diversos movimentos da mão, dos dedos, do antebraço, do braço, do ombro e tudo mais. Então é muito comum o iniciante querer conduzir o arco com esse tipo de movimento, com a articulação do ombro, em vez de com a articulação do braço, antebraço, como deveria ser. É muito comum o iniciante querer conduzir o arco com esse tipo de movimento, com a articulação do ombro, em vez de com a articulação do braço, antebraço, como deveria ser. E esse tipo de movimento provoca uma variação extrema nos pontos de contato, que vai, por consequência, variar também o som. Então, para conseguir um som mais homogêneo, a gente precisa manter o mesmo ponto de contato. E como é que a gente faz isso? De duas formas. Observe muito bem o seu arco, a mesma dica do problema anterior, né? Observe se a sua crina está passando no mesmo ponto da corda. Ou se ela está variando. Se ela está mudando o lugar em que ela está encostando na corda. Se você observar com muita atenção isso, já ajuda bastante. E um outro aspecto que você pode observar é também na frente do espelho, observar o movimento do seu braço. Se você está articulando o ombro e o braço inteiro para conduzir o arco do violino. Lembre-se que quando a gente está no talão, o ângulo aqui do nosso braço com o antebraço, ele é menor. Quando a gente está no meio, ele fica quadrado. E quando ele está lá na ponta, ele fica triangular. Quem tem braços menores vão ficar até com o braço totalmente esticado quando estiver na ponta. Então, o nosso cotovelo, ele quase não mexe. Diferentemente de quando a gente conduz o arco com o ombro, que aí o cotovelo fica super se movimentando. Conduzir o arco se observando na frente do espelho é muito importante para corrigir a condução de arco e para conseguir também manter o arco sempre no mesmo ponto de contato. Um quinto problema muito comum também de iniciantes na hora de tocar violino é em relação às variações de velocidade. Então, o violinista que tem o som barrigado ou um som acelerado. É muito comum também os iniciantes ter esse problema de controle da velocidade do arco na condução sobre as cordas. É lógico que a velocidade também é um dos fatores muito importantes da produção sonora no instrumento e a gente vai usar variações de velocidade quando a gente quiser um efeito especial, como por exemplo um acento, quando a gente quiser fazer um crescendo e assim por diante. O problema ocorre quando a gente não consegue controlar de fato essa velocidade e acaba se tornando um vício esse tipo de movimento, ou acelerado, ou já começar com muita velocidade e diminuir ao final de cada nota. Se você enfrenta esse tipo de problema, existe uma ótima forma de estudar para solucioná-lo, que é estudar com metrônomo, observando especificamente a divisão de arco. Então, por exemplo, colocando o metrônomo a 60 BPM, você pode estudar arcos de 2 tempos, observando se a batida central está aqui no meio do arco. Você pode estudar arcos de 3 tempos ou de 4 tempos, garantindo que o seu arco está sendo divididinho em partes iguais. Isso faz com que você esteja conduzindo o arco, de fato, em velocidades iguais. E também prestar bastante atenção nessa movimentação do seu braço. Você percebe que o seu arco está sendo conduzido com um braço que se movimenta de uma maneira homogênea ali durante toda a condução, ou você percebe que você está acelerando e desacelerando ao final ou ao início de cada arcada. Vale a pena você observar esses aspectos para garantir aí uma velocidade mais homogênea e, portanto, um som também um pouco mais homogêneo, do início até o fim da nota.
E o último problema que eu selecionei aqui para vocês, que é muito comum dos iniciantes do violino, é o arco parador, que é quando a pessoa, quando vai trocar a direção de arco para baixo para cima, faz uma micro paradinha de arco, ou então quando vai mudar a corda, no ato de mudar a corda, ela dá uma leve paradinha também no arco. E isso ocorre justamente pela falta de conectividade aí no movimento das trocas de arco ou das trocas de corda. Faz para solucionar esse problema do arco parador? É tentar conectar os movimentos. Você já está subindo o arco pensando que você vai descer, ou está descendo, já vai pensando no movimento de subida do arco. Tenta conectar ao máximo. Observe as trocas de corda, as trocas de arco. Observe a diferença do arco sendo trocado com paradinhas na mão para depois o arco mais conectado. Então o segredo para este problema e para muitos outros que a gente viu aqui no decorrer deste vídeo é observar com muita atenção a condução do arco da crina sobre as cordas. Observe a sua mão direita, olhe para o seu arco, olhe para a sua mão direita, se observe no espelho, evite focar muito na mão esquerda. Às vezes a gente tende a se preocupar muito com a afinação, muito com o cair dos dedos e a nossa sonoridade fica para trás, fica com a qualidade bem inferior sobre as cordas. Observe a sua mão direita, olhe para o seu arco, olhe para a sua mão direita, se observe no espelho, evite focar muito na mão esquerda, muito com o cair dos dedos e a nossa sonoridade fica para trás, fica com a qualidade bem inferior. Tente equilibrar de uma maneira adequada os nossos 3 fatores aí de produção sonora, os nossos 3 elementos, que são velocidade, pressão e ponto de contato. Se você conseguir combinar esses 3 elementos de uma maneira equilibrada e prestar bastante atenção, focar o seu olhar na condução de ar, na sua técnica, observando no espelho e tudo mais, você vai obter um som muito legal, um som muito bom, independentemente de você ter começado a aprender violino agora. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os 6 problemas mais comuns de iniciantes de violino na hora de produzir o som. Esperamos que vocês tenham gostado.